Olá, eu sou o Hudson Ramos e este é o Talk Show Lado B, um programa produzido para o web que procura mostrar um outro lado da informação. O tema do nosso programa de hoje é movimento estudantil, um movimento que teve grande participação na ditadura militar, mas que hoje, devido ao contexto social, possui uma roupagem diferente e também não é mais igual como antes. E a nossa entrevistada de hoje é Melka Pinto. Com 21 anos, é aluna do 7º período de enfermagem da Universidade de Pernambuco. Já fez parte do Diretório Acadêmico de Enfermagem e Identidade e do Diretório Central dos Estudantes da UPE. Atualmente é a presidente da União dos Estudantes de Pernambuco, entidade de alunos de grau superior. Para começarmos, Melka, o movimento estudantil teve uma grande participação no processo de democratização do país. Mas nos dias de hoje, qual a importância e para que serve o movimento? Bom, a gente tem a opinião, a gente da UEP, que o movimento estudantil, de fato, ele serviu e foi protagonista no processo de redemocratização do país. E hoje ele continua protagonista no processo de desenvolvimento do país. A gente costuma dizer que está a luta do nosso tempo, porque se existiu uma geração que precisou morrer, ser perseguida, ser torturado para que tivesse sido restabelecida a democracia no país, hoje ninguém mais precisa morrer. A gente tem um governo que dialoga com a gente, que senta, que faz negociação. Então a gente continua indo para a rua, mas continua com a luta do nosso tempo, que é outra luta, é outra conjuntura que a gente vive hoje. Para mim, o movimento estudantil, principalmente na universidade, é uma coisa muito restrita e a grande maioria dos estudantes não participam e não tem o menor interesse em participar. A gente só ouve falar quando tem eleição de DA, essas coisas assim. Veja só, mesmo tendo representação hoje, muitos alunos, seja ele do nível básico, do nível superior, de pós-graduação, eles não querem nem saber de movimento estudantil, tem aversão mesmo ao movimento. Então, se tem tanta importância assim, por que muitos desses alunos não querem participar de movimento estudantil hoje? Bom, eu acho que vários fatores influenciam, né? Primeiro, eu acho que a questão ainda do período da ditadura, da perseguição, de morte dos estudantes ainda ficou muito no imaginário das pessoas. Que movimento estudantil é perigoso, que não rola fazer movimento estudantil. Tem a questão também de que a gente veio de um período neoliberal ali no governo FHC, onde o individualismo imperava. E aí deixou essa herança ainda para a gente. Entrar numa faculdade, o projeto pessoal de cada um é estudar, fazer pesquisa, extensão. E movimento estudantil é uma coisa que desvia totalmente o estudante do projeto de vida que ele tem. E daí, movimento estudantil não é fácil, você tem que perder aula, você precisa se ausentar mesmo da universidade de vez em quando. E daí fica difícil, as pessoas realmente não topam fazer movimento estudantil. O movimento estudantil, ele está num momento muito bom, onde as pessoas estão se unindo, né, todos os estudantes, e fazendo um trabalho de conscientização do resto da sociedade. Veja, você disse que o movimento estudantil hoje não é perigoso, mas vira e mexe vocês têm confronto com a polícia, estudante leva bala de borracha, minha mãe mesmo morre de medo, diz que não é para eu ir porque senão eu vou ser preso. Inclusive, em manifestações aqui recentemente desse ano de 2013, uma aluna da Universidade Federal de Pernambuco e também do DCE, da FAFID, da Universidade Federal Rural, também foram presos. Qual é esse sentido de perigo que você está dizendo? O que faz que o movimento não seja perigoso? Então, quando eu digo que não tem perigo em relação à ditadura militar, é porque naquela época era proibido os estudantes se organizarem, tanto em entidades estudantis como em partidos. Hoje, né, a gente é livre, a gente pode se organizar, pode fazer movimento, pode fazer passeata, a gente pode fazer ocupação em uma reitoria. E daí eu considero, eu avalio essas prisões, esses excessos como ações truculentas da polícia mal preparada que a gente tem nesse país. Eu acho que é basicamente isso. Eu vejo que existem movimentos que realmente estão engajados, que são sérios. Porém, existem ainda outros que a gente vê que não tem nenhum foco, não tem nenhuma, uma base para estar realmente se chamando de movimento estudantil. Presidente, agora a gente vai para o comentário da internet e quem nos enviou o comentário de hoje foi a estudante Andréa Tavares. Ela diz o seguinte: eu já fui integrante do Grêmio da minha escola e sempre gostei de fazer parte do movimento estudantil. Mas as gestões estão cada vez mais ligadas a partidos políticos e com discursos vazios. Não participo mais.
pois não tinha como avançar nas ações sem ligações partidárias. Presidente, isso de fato acontece? É necessário essa ligação política entre os movimentos estudantis e os partidos políticos do Brasil? Bom, não é que seja necessário, é que as pessoas, espontaneamente, é natural, inclusive, que quem se interessa por um movimento estudantil, se interessa por política e opta por escolher um partido para se filiar. E daí o que é que acontece é que a gente tem que defender, acima de tudo, os interesses dos estudantes. Isso é papel das entidades do movimento estudantil e suas escolhas pessoais, que com certeza influenciam na opinião, do jeito de se articular dentro da entidade, mas que não deve ser relevante na hora das decisões maiores da entidade. Acho o movimento estudantil importante, primeiro porque resgata, uma atividade que sempre foi muito característica do estudante brasileiro e, sobretudo, pernambucano, recifense. E depois porque o estudante passa a ser um agente de transformação, um agente para mudar a sociedade e colocar suas opiniões. Muitas personalidades do Brasil já participaram do movimento estudantil, inclusive muitos políticos. O movimento estudantil é estágio para ser político no Brasil? Bom, o movimento estudantil, eu não considero como estágio, mas é uma grande escola de formação política, porque quem milita no DA, no centro acadêmico, tem que saber a situação política que o país vive, tem que debater conjuntura, tem que debater mídia, educação, saúde, tem que saber de tudo. Inclusive, um dia desses, eu estava num debate sobre racismo, fui dar uma opinião e fez, olha, o presidente tem que saber de tudo. E daí, o movimento estudantil é uma grande escola de formação política, e daí, como eu já disse, é natural que as pessoas queiram se organizar em partido, e daí, quem sabe, disputar um cargo político. Essa foi a nossa conversa de hoje. Melka Pinto, muito obrigado por participar conosco do nosso programa. Muito obrigada, eu que agradeço o espaço e as nossas portas da entidade da UEP sempre vão estar abertas para debater e para colocar opinião sempre. Este foi o nosso programa de hoje. Se você gostou, dê um joinha para este vídeo e compartilhe com seus amigos. Deixe também comentários com críticas, sugestões e elogios. Faça o próximo programa conosco. Mande sugestões de temas e perguntas para o nosso próximo entrevistado. Não deixe de curtir a nossa página no Facebook e de nos seguir no Twitter. Muito obrigado e até a próxima!